Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós vamos ver hoje a aula 17, frente E. Aula 17, frente E. Tá? Então é continuação da outra aula. A parte de geometria, tá? É a parte de geometria. Aliás, não é frente E, não é frente D. Falei errado. Frente D, a frente E vai ficar para outra aula. Frente D, então, a aula vai ser geometria de posição 3, perpendicularismos. Então, vai falar sobre perpendicularismos. Então, nós vamos começar com perpendicularidade entre retas, né? Então, a gente tem duas possibilidades da perpendicularidade entre retas. A gente tem retas perpendiculares mesmo, retas perpendiculares e retas ortogonais. Dá uma olhadinha aí, é na página 1, tá? Ortogonais. Então existe uma diferença entre essas duas retas, a perpendicular e a ortogonal. Olhando aí na nossa apostila, tá escrito o seguinte: retas perpendiculares é um caso particular de retas concorrentes, que ao se intersectarem formam um ângulo reto de 90 graus. Tem então um desenhinho aí do lado. Retas ortogonais. Uma forma de medir o ângulo entre duas retas reversas, RS, é traçando uma paralela a uma delas por um ponto qualquer da outra e medindo o ângulo formado por essas concorrentes. Se esse ângulo for reto, teremos que RS são retas ortogonais. Então, só para vocês entenderem melhor. Quando eu tenho duas retas que se cruzam num ponto e formam 90 graus, ó, formando 90 graus, elas se cruzam, formando 90 graus aqui, ó, então elas são perpendiculares. Mas o importante é que para elas serem perpendiculares, elas têm que se cruzar, tá? Elas têm que estar no mesmo plano. Agora, se eu tenho uma reta aqui, a outra aqui, ó, elas não são perpendiculares, mas se eu, tipo, puxar essa reta aqui, ou traçar uma reta aqui, ó, paralela a essa aqui, e que forma 90 graus com essa, ó, como se eu tivesse puxado essa aqui, ó, tá? Ela tá aqui, ela não tá aqui, mas eu posso puxar ela e ela vinha formando 90 graus com essa aqui. Então, essa e essa são ortogonais. Lá no desenho seria isso aqui, ó. As retas perpendiculares, elas têm que se cruzar. Então, você tem uma reta aqui, você tem uma reta aqui, elas estão se cruzando aqui, fazendo 90 graus. Elas se cruzam, elas estão no mesmo plano. Agora, as retas ortogonais, não. Eu posso ter um plano aqui, por exemplo, olha para vocês verem aqui. Eu tenho essa reta aqui, vou chamar aqui essa de R, essa de S. Vou chamar essa aqui de R e eu tenho essa reta aqui, ó. Por exemplo, essa reta aqui, ó. Essa aqui é reta S, né? Essa é essa é S. Se eu conseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma paralela a essa aqui, ó. Uma paralela. E que essa reta aqui, paralela, ela forma 90 graus com essa aqui. Então, essa reta e essa são ortogonais, certo? Se eu puxar ela aqui, ela forma 90 graus, mas eu não tenho como puxar, ela é aqui, tá? Vamos fazer ela mais retinha, tá meio tortinha aqui, tá? Se eu puxar ela aqui, ela vai formar 90 graus com essa aqui, e aí elas são ortogonais. Então, existe uma diferença grande aí entre retas perpendiculares e ortogonais, né? Então, cuidado aí.
Aí tem uma observação. O ângulo das retas RS é também chamado, por definição, de ângulo das direções de RS. Assim, as direções de RS são ortogonais, se somente se RS forem ortogonais. Portanto, essa definição atende também às retas perpendiculares. Portanto, retas perpendiculares traduzem um caso especial de ortogonalidade. A recíproca não é verdadeira, pois as retas perpendiculares traduzem o ângulo 90 graus entre duas retas concorrentes. Aí tem o desenho que eu fiz aí, tem aí na apostila, olha aí para vocês verem. Vendo? Ó, eu tenho a reta S, fazer de novo. Olha para vocês verem aí. Eu tenho a reta S aqui, ó. S, né? Furo o plano aqui e vem embora. Aqui é o plano alfa. Eu tenho a reta, uma reta aqui, ó. Uma reta aqui, R. E aí, o que vai acontecer? Eu puxo essa reta S aqui, ó. Puxo ela aqui, ó. Como se eu puxasse, eu faço uma paralela a ela aqui, ó. Cruzando com essa aqui, ó. Tá? Ah, vai fazer 90 graus aqui. Tá? Essa aqui é a S'. Então, o que acontece? A S é paralela a S'. A S paralela a S'. O que mais? E S' é perpendicular, o símbolo de perpendicular, esse aqui, ó. Aqui ainda tem até um ângulozinho de 90. Perpendicular a R. Então, RS, R e S são ortogonais, tá? Porque é como se eu puxasse ela aqui, ela fizesse 90 graus com essa aqui, a paralela a ela. São ortogonais, mas não são perpendiculares, porque perpendiculares têm que estar cruzando. Olha um outro exemplo aqui. Olha um outro exemplo que ajuda a gente a entender retas perpendiculares. Então é importante que retas perpendiculares têm que se cruzar. Então eu tenho aqui, ó, olha outro exemplo aqui. Eu tenho um cubo, né? Um cubo e tem algumas retas aí. Algumas retas aí destacadas aí. Destacou aqui, ó, a reta lá atrás. Deixa eu ver se meu giz vai sair aqui. Eu tenho a reta R aqui, ó. Aqui é a reta R. Passo por essa aresta aqui e vai embora pro infinito. Eu tenho aqui atrás a reta S', ó. S', essa aqui, S'. E tenho a S aqui na frente, ó. S, tá? Então, olha, o que tá acontecendo aqui, ó? Olha pra vocês verem aqui, ó. A S, ela é paralela a S'. É como se eu tivesse puxado a S pra cá. Então, a S é paralela a S', né? E a R é perpendicular a S'. A R é perpendicular, porque cruza aqui, ó. Você cruza aqui, é perpendicular. Então, R e S, ó. R e S são ortogonais, porque se eu puxo ela aqui, ela faz 90 graus aqui. Elas são ortogonais. Agora, R e S' são perpendiculares, mas são ortogonais também. Então, quando uma reta é perpendicular, ela é ortogonal. Agora, quando uma reta é ortogonal, ela não é perpendicular, que ela não está se cruzando. Agora vamos ver a perpendicularidade entre reta e plano agora. Aqui foi entre reta e reta. Agora entre reta e plano. Então vamos ver. Uma reta é perpendicular a um plano se e somente se é concorrente com o plano, ou seja, ela fura o plano, ela se cruza com o plano. E é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano que passam pelo ponto de intersecção. Então, olha, se eu tenho um plano, o desenho facilita bem para a gente entender. Eu tenho um plano aqui, plano alfa, ele é infinito. Eu tenho uma reta que vem concorrente com o plano, cruza, fura ele aqui no ponto P e vai embora. Infinita, reta R. Então, o que acontece? Nesse ponto P aqui, eu tenho um monte de reta que está no plano alfa e que passa por ele aqui. Eu tenho infinitas.
está contida no plano, mas cruza no ponto P lá, ó. Então, uma reta é perpendicular a um plano, sei somente se é concorrente com o plano e é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano que passam pelo ponto de intersecção. Então, olha, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, aí chamou de reta A, de reta B, eu tenho essa reta, né, que é a reta A, eu tenho essa reta que passa por aqui, que é a reta B, eu tenho essa reta que passa por aqui, a reta C, e eu tenho infinitas retas. Todas essas retas, porque elas estão no plano, então elas vão formar 90 graus aqui com essa reta aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Significa que essa reta R é perpendicular ao plano. Se eu estiver, olha, olhando aqui minha apostila, eu tenho aqui eu tenho um plano, eu tenho uma reta que faz 90 graus com o plano e eu tenho infinitas retas que passam por esse pontinho aqui onde cruzou. Então, se essa reta aqui fizer 90 graus com todas essas retas que passam por esse pontinho aqui embaixo, então essa reta é perpendicular ao plano, né? Como consequência, olha lá, embaixo aí está escrito o seguinte, ó, R, está escrito assim, ó, R interseção com alfa é o ponto P. R intersecção com o plano alfa é o ponto P, que é esse ponto aqui, né? E R perpendicular a R perpendicular a B e vai embora para todas as retas ali. Então, essa reta R perpendicular ao plano. Como consequência da definição de ortogonalidade entre retas, uma reta perpendicular a um plano será ortogonal a todas as retas do plano. Então, olha para vocês verem o desenho aí. A reta R, ela é ortogonal a qualquer reta que tiver no plano, ó. Se eu tiver essa reta aqui, ela vai fazer 90 com essa e com qualquer reta que tiver no plano. Qualquer reta, ela vai ser ortogonal, né? Porque eu posso puxar ela e ela vai fazer 90. Ela faz 90 com o plano, ela vai fazer 90 com qualquer reta, tá? É isso que tá falando aqui, tá mostrando. Uma condição para que uma reta seja perpendicular a um plano. Olha aí, uma condição para que uma reta seja perpendicular a um plano. Vamos ver qual que é a condição. Uma condição necessária o suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é que ela seja ortogonal a duas retas concorrentes desse plano. Essa condição inclui 3 casos possíveis. Então, a condição é que ela seja ortogonal, né, a duas retas concorrentes desse plano, duas retas que estejam no plano e que se cruzem lá no plano. Então, o primeiro caso, a reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Então, eu tenho o plano aqui, eu tenho duas retas aqui, ó, concorrentes, tá? Chamou de A e B, que está lá no plano, essas duas retas. A minha reta R vem e ela cruza aqui, ó. Vou puxar pra cá. Ó, minha reta R, ela é perpendicular, porque ela vai fazer 90 aqui, ela vai fazer 90 aqui. Tá? O plano ela é perpendicular ao plano. Então, se ela for perpendicular, ela tá cruzando também. Ela também tá cruzando, tá vendo? As duas estão cruzando e essa também tá cruzando. Mas ela tá cruzando fazendo 90 graus. Então, ela é perpendicular. Ela tá cruzando com aquelas retas, né? Então, ela é perpendicular ao plano. Segundo caso, a reta é perpendicular a uma reta do plano e ortogonal a outra do mesmo plano, sendo concorrentes essas duas retas do plano. Então agora mudou um pouquinho mudou um pouquinho aqui o desenho. Então, ó, se ela for, segundo caso é o seguinte, ela vai ser perpendicular ao plano se ela for ortogonal, perpendicular a uma reta, ortogonal a uma outra do mesmo plano, sendo que essas duas são concorrentes. Então eu tenho duas retas aqui concorrentes, ó. Tá? Elas estão lá no plano, certo? Aí eu tenho a minha reta aqui, ó, essa aqui, ela é perpendicular
vai embora aqui. Ela é perpendicular a essa reta aqui, vamos chamar de A e de B. Ela é perpendicular a A, porque ela cruza com A também. Ela é perpendicular com A, mas se eu puxar ela aqui, ela vai fazer 90 graus com a B. Então, ela é perpendicular a A e é ortogonal a B. E as duas se cruzam aqui, ó, são concorrentes. Então, a reta R é perpendicular ao plano, tá? E o terceiro caso, a reta é ortogonal a duas retas concorrentes do plano, mas não é perpendicular a nenhuma dessas retas. Aí o terceiro caso seria esse aqui, ó. Eu tenho duas retas concorrentes do plano. Então eu tenho essa reta e essa. Então, elas são concorrentes, A e B. E eu tenho a minha reta aqui, ó, R, que vem, ela não é perpendicular a nada, a nenhuma das duas, mas ela é ortogonal, tá? Então, ó, vem embora aqui. Essa aqui é a reta R. Ó, ela não cruza as duas retas, tá? Então, se ela não cruza, a reta R não cruza, ela não é perpendicular. Mas ela, se eu puxar ela aqui, puxar ela lá, ela vai dar 90 graus com essas duas retas aqui, que são concorrentes. Então, ela é perpendicular ao plano. Olha uma observação importante aí. Ao contrário da perpendicularidade e ortogonalidade entre retas, reta e plano os termos são sinônimos. Para reta e plano os termos são sinônimos. Ou seja, reta perpendicular a um plano ou reta ortogonal a um plano são expressões equivalentes. Então, cuidado. Quando eu falar que uma reta é perpendicular a outra reta ou que ela é ortogonal a outra reta, é diferente. Agora, se eu falar que uma reta é perpendicular a um plano ou ortogonal a um plano, aí é a mesma coisa. Então, aí já as palavras não tem diferença, né? Bom, agora nós vamos ver... Nossa, que sujeira! Agora nós vamos ver lá na página 3, perpendicularidade entre planos. O que são planos perpendiculares? É muito fácil. Dois planos são ditos perpendiculares, se e somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Então, olha, vamos supor, eu tenho esse plano aqui, ó. Tenho esse plano aqui e tenho esse aqui, ó. Aí tá um amarelinho, o outro tá azul, né? Ó, aqui eu tenho uma reta que os dois se cruzam. Aqui é a reta de cruzamento. Se essa reta que aqui é o alfa, ó, amarelinho é o alfa, o azulzinho é o beta. Se eu tiver uma reta aqui, ó, olha aqui, ó. Se eu tiver uma reta contida, por exemplo, no plano alfa, e ela vem e faz 90 graus aqui, ó. Então, essa reta R aqui, ó. Então, o que acontece? Ela faz 90 graus com o plano beta. Se acontecer isso, ó. Então, eu tenho aqui 90 graus, tá? Se acontecer isso, a reta R fizer 90 graus com o plano beta, então os dois planos são perpendiculares. Olha o que está escrito aí em símbolos. Então eu tenho que o alfa é perpendicular ao beta, né? Aí vem essa dupla setinha que a gente lê C e somente C. R estiver contido em alfa e R perpendicular ao plano beta. R perpendicular ao plano beta. A reta E faz 90 graus com beta. E ela está contida em alfa, então a alfa é perpendicular ao plano beta, né? Aí vem uma observação aí, ó. Observação. Se uma reta não é perpendicular a um plano dado, então existe um único plano que a contém e é perpendicular ao plano dado. Então, isso aqui seria assim, ó. Só um plano. Aí tá bem desenhadinho, aí dá pra entender bem pelo desenho aí. Ó,
Então, observação, tá? A primeira observação, né? Então, eu tenho um plano aqui, o amarelo. Eu tenho outro plano aqui, que é o azul, tá? Aqui tem a reta de cruzamento, ele continua para lá, tá? Esse plano continua, tá? Esse aqui é o plano alfa, esse aqui é o plano beta. É que aí tá azul e amarelinho, o meu aqui não tem. Se eu tiver uma reta que não é perpendicular, ó, por exemplo, essa reta R aqui, ó, tá? Ela não é perpendicular ao plano beta, por exemplo, ela não é. Só que existe só um plano, só existe o plano alfa que contém essa reta e que esse plano é perpendicular ao plano beta. Então, ó, a alfa é perpendicular a alfa, é perpendicular a beta e R está contido em alfa. Então é como se é difícil de entender isso aí, mas depois que você vê o desenho é fácil. Eu tenho esse plano aqui. Eu tenho essa reta aqui, que não é perpendicular ao plano, ó. Olha aqui. Ela tá oblíqua ao plano. Mas existe um plano aqui, tá? Que contém essa reta e que é perpendicular a esse plano aqui, tá? Então existe só um que vai ter essa reta aqui, que vai ser perpendicular a esse aqui. Mesmo que a reta esteja assim, ó. Tá? E vai existir. Aí vem a 2. A 2 eu nem vou fazer o desenho. Por uma reta perpendicular a um plano, passam infinitos planos perpendiculares ao primeiro, por uma reta perpendicular a um plano. Então, ó, o nosso plano aí é o alfa, tá vendo? É o amarelinho. Tem uma reta perpendicular a ele, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Eu tenho aqui o plano alfa, que é o amarelinho claro aí. E eu tenho uma reta perpendicular a ele. Essa aqui é a reta R. Por essa reta passam infinitos planos, aqui é como se fosse mais ou menos um prédio de apartamento. Aqui é o piso, aqui tem um primeiro andar, que é o térreo. Imagina isso. Então eu tenho, ó, eu tenho um plano aqui. Eu tenho outro, é difícil de desenhar, é complicado para eu desenhar, mas aí eu acho que dá para vocês entenderem, ó. Eu tenho o plano beta, que é o azulzinho, ele passa por R e é perpendicular ao plano alfa. Eu tenho esse plano meia cor de abóbora, que é o lambda, e eu tenho infinitos ali, é como se fosse isso aqui, ó. Se eu tivesse as folhas aqui da minha apostila, um plano aqui, a reta tá aqui, ó. O outro plano tá aqui, ó. Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Eu vou pôr os planos aqui, ó. Eu tenho infinitos, tá? A reta passa pela reta, né? Então, é uma observação. Vamos lá ver os exercícios, os dois exercícios, para vocês terem uma ideia dos exercícios que depois vocês vão fazer aí. Bom, então vamos lá. Primeiro exercício é na página 4. Primeiro, nas afirmações seguintes, R, S e T representam retas no espaço e alfa representa um plano, tudo no espaço. Tá tudo aqui, ó. Some as afirmações corretas. Primeira afirmação, 01. Vamos ver, não vou escrever ela aqui não. Se R é paralela a S e S intersecta T, então necessariamente se R é paralela a S e S intersecta T, então R necessariamente intersecta T. Então, olha aqui, ó, vamos olhar aqui pela caneta. Se R é paralela a S, R e S, paralela, e S intersecta T, isso aqui é T. R e S, as duas são paralelas, e S intersecta T. Então, necessariamente, a R poderia estar assim, ó, mas pode estar assim também, ó. Então, necessariamente, você pode estar assim, ó.
OR paralela a S, S intersecta T, mas R não intersecta T. Pode ser sim, que seria verdadeiro, mas pode ser sim. Então, necessariamente não. Então, essa daí é falsa. A 1 é falsa. Vamos ver a 2, 02. Se R é paralela a alfa, então as retas que pertencem a alfa são paralelas a R. Se R é paralela a alfa, hoje é plano, então as retas que pertencem a alfa são paralelas a R. Ó, vamos fazer um desenho, acho que fica mais fácil. R, eu tenho alfa aqui, tenho uma reta R aqui, que é paralela a alfa. Então as retas, então as retas que pertencem a alfa são paralelas a R. Não, nem todas. Por exemplo, essa, vai até o infinito, mas essa não é. Essa aqui, ó, nessa posição aqui, não é. Então não são todas. Então aqui é falso. Aí vem o número 3, o número 4, né? Número 4, que é, vamos aproveitar o mesmo desenho. Aí tá falando assim, se R é paralela a alfa, existem infinitas retas pertencentes a alfa que são paralelas a R. Ó, R é paralela a alfa. Todas as retas de alfa não são paralelas a R, as que estão fora da posição aqui. Mas existem infinitas aqui que são paralelas. Tá? Existem. Porque tudo infinito, tudo vai para o infinito. Então o 4 é verdadeiro. Aí depois do 4 vem o 8. 8. Se R e S são paralelas a alfa, então R necessariamente é paralela a S. Se R e S são paralelas a alfa, então R é necessariamente paralela a S. Então, tá, eu tenho R aqui, eu tenho alfa aqui, né? Mas eu posso ter essa reta aqui, ó, essa aqui, ó, por exemplo, assim, ó, a R e S, né? S também é paralela a alfa, só que as duas não são paralelas. É o caso aqui, ó, de eu ter o plano aqui, ó, meu plano aqui, é difícil, eu só tenho uma mão. Eu tenho meu plano aqui, eu tenho essa reta aqui, ó, que é paralela a alfa, mas eu tenho essa reta que também é paralela lá. Mas as duas não são paralelas, tá? Então eu tenho isso e eu tenho isso, ó. Ó, ó. Entenderam? Então não são nem necessariamente não. Tá bom? Então a número 8 é falsa. Número 8 é falsa. Não é não. Aí vem a número 8, aí vem a número 16. 16. Se R é perpendicular a S e S é perpendicular a T, então pode ocorrer que S seja perpendicular a T. Pode ocorrer, tá? Se R é perpendicular a S. Então vamos lá. R é perpendicular a S. Olha aqui, ó, faz 90 graus. É perpendicular a S e S é perpendicular a T. Então pode sim, pode acontecer isso aqui, ó. Olha aqui, ó, pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Como se fosse as linhas do quarto nosso aqui, ó. A linha da parede, as duas linhas do forro. Ou pode ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Uma aqui, outra aqui, tudo fazendo 90 graus. Então, pode acontecer? Pode. Então, essa aqui é verdadeira, tá? Número 16. Número 32. Vou colocar 32 aqui. 32. Se R é perpendicular a alfa, então todos os planos que contêm R são perpendiculares a alfa. São verdadeiros. Ó, olha aqui, ó. Se R é perpendicular a alfa, então eu tenho aqui R fazendo 90 graus com alfa. Vem aqui, ó. Aqui, ó, 90 graus. Todos os planos que passam por aqui, é como se fossem as folhas de um livro aqui, ó, passando pela espiral. Aqui como se fosse a espiral. Vai fazer 90 graus aqui. Tá? Não tem jeito de não fazer. Entenderam? Todas as retas que passam por R são perpendiculares a alfa, tá certo? E 64. 64.
Se R é perpendicular a alfa, então toda reta coplanar com R, quer dizer, toda reta que tiver no mesmo plano com R, também é perpendicular a alfa. Se R é perpendicular a alfa, toda reta coplanar com R é também perpendicular a alfa. Não, porque pode acontecer isso aqui, é difícil de fazer lá no quadro, ó. Ó, eu tenho esse plano aqui, eu tenho essa reta perpendicular aqui, eu posso ter uma outra reta aqui, ó. Olha aqui, ó. Que aqui tá uma, aqui tá outra, ó. Aqui tá outra. E esse plano aqui, ó, esse plano aqui, vamos supor, essa com essa, ó. Ó, essa e essa. Vai passar um plano aqui entre as duas que não vai ser perpendicular aqui, então é falso, tá? Então essa aqui é falsa. Então nem toda, algumas sim. Então, se é perpendicular a alfa, então toda reta coplanar com R é também perpendicular a alfa. Não, pode ter um plano aqui, ó, tá? Então não é. Então a soma aí, a soma vai ser 0,4 mais 16 mais 32, que vai dar aqui 22, 52. Soma vai dar 52. Vamos para o número 2 agora, exercício 2. Some as afirmações corretas, mesma coisa. Número 1. Dois planos que possuem 3 pontos em comum são coincidentes. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Por quê? Eu posso ter plano concorrente. Eu posso ter esse aqui, ó, esse plano aqui, ó, concorrente com esse, ó. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai ter uma reta em comum. Então vai ter infinitos pontos em comum, não só 3. Entenderam? Então, falso, número 1, falso. Número 2, pode ter, se for concorrente, tem infinitos pontos em comum, que é uma reta. Se duas retas R e S no espaço são ambas perpendiculares a uma reta T, então R e S são paralelas. Poderia, mas não necessariamente, que é esse caso aqui. Ó, eu tenho duas paralelas, então, se duas retas R e S no espaço são ambas perpendiculares a uma reta T, então poderia, né? Eu poderia ter as duas retas R e S e a reta T aqui, ó. Mas eu posso ter esse caso aqui, ó. Olha que eu já falei pra vocês, ó. Tá? Tudo é perpendicular aqui, ó, e elas não são paralelas, então é falso. Essa é falsa também. É o canto da parede que eu falei pra vocês. O canto da parede vai uma reta aqui, vai uma reta aqui, vai uma reta aqui, ó. Então, no canto da parede dá pra gente ver bem. Número 4. Se duas retas concorrentes determinam um único plano, duas retas concorrentes determinam um único plano, verdadeiro, tá? Verdadeiro, essa é verdadeira. É isso mesmo, é uma das definições de plano, né? Retas concorrentes. Porque se eu tenho duas retas concorrentes, eu tenho esse ponto de concorrência, tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui. Eu acho 3 pontos não colineares. E aí eu determino um plano. Vamos agora para número 08. 08, tá falando assim, ó. Se dois planos A e B são ambos perpendiculares a um outro plano C, então A e B são planos paralelos. Eu poderia ter, ó, a parede aqui, o teto aqui, ó. Eles são ambos perpendiculares a um outro plano e eles são paralelos. Mas eu posso ter assim, ó, gente, ó, a parede do quarto aqui
o chão e a parede a outra parede do quarto aqui. Tá? Então, ó, esse plano, imagina a parede do quarto. Esse plano é perpendicular a esse é perpendicular a esse perpendicular. Nada é paralelo. Então, tem esse caso. Então, não necessariamente. Se dois planos A e B são ambos perpendiculares a um outro plano C, então A e B são planos paralelos. Não necessariamente, pode ser. Se você pegar a parede do quarto aqui, a outra parede do quarto aqui, o chão, aí sim, eles são paralelos. Mas se você pegar nesse caso aqui, não são. Duas paredes consecutivas. E a número 16 agora. 16. Se duas retas RS são paralelas a um plano alfa, a um plano A, então RS são paralelas. Se duas retas RS são paralelas a um plano A, então RS são paralelas. Ó, eu posso ter, é falso, né? Porque eu tenho um plano A aqui, essa reta aqui é paralela a R, é paralelo ao plano, mas essa reta aqui, ó, essa também é, tá? Então, ó, imagina aqui, ó, eu tenho o meu plano aqui, que é a apostila. Eu tenho essa reta aqui, nessa posição é paralela. E eu tenho essa que é paralela, entendeu? Então, ó, as duas retas não precisam ser paralelas. Uma pode estar assim, a outra pode estar assim. Uma pode estar aqui, a outra pode estar aqui mais aqui embaixo, tá? Entre elas não há necessidade de ser paralelas, pode ser, mas pode não ser. Então, também é falso, né? Também é falso. Então, mandou somar, mas só tem uma que é verdadeira. A soma vai dar 4. Tá bom? Então, olha, nós ficamos por aqui. Agora vocês vão fazer os exercícios aí. Pega, assim, caneta, lápis, folha, apostila, chão, teto, parede, mesa. Vocês enxergam melhor as proposições para poder pôr verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, olha, qualquer dúvida a gente pode tirar aí na aula ou na outra aula ou então pelo WhatsApp, certo? Então, olha, bom dia para vocês, até semana que vem.